Que a paz seja convosco, meus amados irmãos em Cristo. Uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Algumas vezes as adversidades da vida, a dificuldade, a nossa própria deficiência faz com que pensamos que o Senhor ele nos abandonou. Às vezes pensamos aonde é que nós estamos errando, porque nós não vemos o agir de Deus em nossa vida. Eu vos digo, não penses assim. Não penses assim de forma alguma, porque são nas adversidades que o Senhor testa a nossa fé. É nas dificuldades que o Senhor testa a nossa força, porque a nossa força tem que estar no Senhor. Assim como ele foi com Gideão. Gideão era o menor da sua tribo, era o mais humilde da sua casa. E mesmo assim, o Senhor foi com ele. O Senhor aprove a testar a fé de Gideão. Gideão estava lá no lagar, colhendo, quando o anjo apareceu para ele. E ele foi arguir ao anjo, quando o anjo o saudou. Ele perguntou: se o Senhor fosse com Israel, não permitiria que os inimigos viessem saquear-nos. Todos sabiam que o povo era um povo trabalhador, era um povo forte, era um povo rural, mas sempre que eles plantavam seus trigos, na época da colheita, eles eram saqueados pelos seus inimigos. Então, o que fez Gideão? Gideão colheu seu trigo, levava para o lagar e ali ele fazia a sua colheita. Homem inteligente, homem sábio, muitas das vezes atribuem a ele uma covardia que ele nunca teve. É verdade, ele agiu com muita sabedoria. Ele escondeu o que era dele, para que ele não fosse saqueado. Então o anjo deu a ele a instrução da parte de Deus, e o escolheu para ser juiz daquele povo, e livrar o povo da mão dos seus opressores. Mas não foi assim tão fácil. Ele simplesmente não rasgou a camisa do peito, virou o Superman e partiu para a batalha. Não. Ele tinha que ter certeza que Deus estava com ele. Então fez três testes com o Senhor. E o Senhor mostrou ser com ele. E assim ele foi. E seguiu toda a instrução de Deus, do início da sua carreira como juiz daquele povo até o fim da sua vida. O povo foi ricamente abençoado. Assim também como foi com Davi. Ele que vivia, cuidando das ovelhas do seu pai. Quando houve a guerra, que o gigante filisteu estava afrontando os eleitos do Senhor, ele se prontificou em guerrear com aquele gigante. Quando todos zombaram dele, ele mostrou que Deus era com ele, porque enquanto ele estava cuidando das ovelhas de seu pai, ele conseguiu lutar com o leão e com o urso e saiu vitorioso. Às vezes o Senhor não quer colocá-lo em evidência, mas no tempo certo ele vai evidenciar as coisas que fez em sua vida e servirá de testemunho para todas as pessoas. E assim Davi derrotou o gigante Golias, dando ao povo de Israel a vitória em o nome do Senhor dos Exércitos. Faça como fez Eliseu, quando foi ungido por Elias a profeta. Ele era o menor da sua casa. Ele estava arando a terra com 2 boizinhos. Ele era o 10º da linha, de frente daquele local, arando de sol a sol o seu pedaço de terra. Quando Deus o chamou para ser profeta de Israel, ele largou tudo e seguiu o profeta. Ele matou os seus bois, fez aquele churrasco, porque ele jamais voltaria para aquele lugar de servidão. Ele tinha um propósito, ele tinha um chamado, ele partiu e foi. Assim como o cego de Jericó, que tinha
tanta certeza que seria curado, que antes de ele se projetar, antes de ele se levantar, quando ele clamava por Jesus, ó filho de Davi, ele largou a sua túnica, assim que se aproximaram dele e o chamaram para ir ter com Cristo. Ele tinha certeza e a plena convicção de que ele seria curado. Lançando de si a sua túnica ao chão, se apresentou diante de Cristo, ainda debilitado como um cego, mas na aparência de um homem perfeito. E o Senhor o curou e lhe deu a sua vitória. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Recebe essa palavra. Sede forte, como o Senhor falou com Josué. Não te enviou eu? Ser forte e corajoso. Não temas e não desanime. Quando os problemas surgirem diante de ti, creia que o Senhor te dará a vitória em o nome de Jesus.